E nesse momento, é um momento muito importante desse processo, porque é um momento onde os questionamentos foram feitos e nós, Nenê Surreal, você falou aqui de soma, vamos somar os esforços. Você também falou aqui que não é pessoal e não é. Essa luta de hoje não é uma luta pessoal e ficou explicitada em todas as falas. Então chegou o momento de nós ouvirmos o senhor secretário, que foi chamado nesse momento tão importante da luta pela cultura, pela participação popular, pela arte popular, pela expressão popular. Então nós esperamos que o senhor secretário nos traga aqui encaminhamentos concretos, a prestação de contas. Nós não vamos dar conta de continuar ouvindo na medida como foi feita. Então, com todo respeito, pedimos aqui, peço aqui, senhor secretário, que o senhor expresse qual sua atitude mediante, quais vão ser os próximos passos mediante aos apelos, às solicitações e à expressão que ficou muito clara, que não é a expressão de um dos segmentos da cultura. Foram expressados aqui diversos segmentos, onde a busca incessante é por uma resposta de em qual espaço a sociedade civil vai poder compartilhar as opiniões, as ideias e as ações de cultura. Então, nós pedimos que, nesse momento, de maneira sintetizada, o senhor nos traga os encaminhamentos para que a gente possa finalizar pensando nos próximos passos. Porque eu entendi que a Constituição do Fórum de Cultura, que a Constituição da Sociedade Civil Organizada não vai parar por aqui na luta pela busca de uma cultura participativa. Então, vamos passar nesse momento a palavra para o senhor secretário, de maneira respeitosa, e pedimos para que ele responda de maneira sintetizada, finalizando com propostas de encaminhamentos, para que nós saiamos daqui com a sensação de que a força do povo fez valer e de que o secretário, representando aqui o senhor prefeito, vai nos trazer perspectivas para ações concretas futuras. Pessoal, é assim, eu acho que aqui nós estamos vivendo dois mundos. Um mundo que é o mundo real, né, e o mundo que é o irreal. Né? Senão a gente para, né? Se não for, a gente vai embora. São dois mundos, porque, primeiro, a gente tem que fazer aqui várias avaliações. Primeiro, várias inverdades foram ditas aqui, tá? Aí a gente precisaria aqui contestar uma por uma, e vai tempo, porque aqui a gente tem argumento suficiente, porque tem trabalho para contestar cada uma delas. Então eu proponho assim, nós vamos pegar algumas nós vamos dar a resposta aqui agora, algumas outras, né, nós vamos estar respondendo. Foi feito aqui, tem aqui as solicitações, né, tem o Alberto aqui que anotou, então a gente vai estar respondendo todas elas, nós não vamos ficar nenhuma sem responder, tá certo? Eu só queria fazer uma ressalva aí em cima dos produtores, né, olha, não é verdade que os produtores não têm acesso na cidade. Ó, tem vários. Estou vendo ali o Beto, ó. Está fazendo trabalho numa porrada de centro cultural, em vários centros culturais, inclusive com cachê. O Dia de Negras, por exemplo, usou aquele espaço lá porque não tinha espaço e ainda arrumamos um espaço para poder contemplar o Dia de Negras naquele evento lá no final. Então essa é a pura verdade. Em relação ao que eu estou olhando aqui, vou falar alguns aqui que está vindo aqui rapidamente. Levi, ó, é IPTU. Sabe por que não foi para frente a lei do IPTU? Porque não regulamentaram. Não foi essa gestão que não regulamentou. Nós fizemos todinho. Aquilo não era edital. Aquilo era captação de recurso. Então jamais a pessoa ia lá pegar um recurso. Então a gente tem que botar aqui, de verdade, nesse fórum, gente, o que é verdadeiro.
Você entendeu? Porque tem uma porrada de gente aí trabalhando sim, com recurso e usando. E a gente tem uma série de ferramentas. Nós seguimos o MINC, sim. Nós seguimos. Nós não estamos em discordância com o que está proposto no MINC. Muito pelo contrário. A gente está fazendo a nossa parte, você entendeu? Porque lá no plano decenal, infelizmente a parte do MINC, ela não aconteceu. Ela não aconteceu. A parte do dinheiro de fundo a fundo não aconteceu. A questão do recurso de reforma do Vladimir Herzog. Acabamos de ser declinados. O recurso que seria para o Vladimir Herzog de reforma não veio. O recurso que ia para o Cívica Escola também não veio. Sabe por que não veio? Porque o MINC não tem dinheiro. O MINC não tem dinheiro. Agora nós vamos pegar lá e vamos matar o Juca, né? Ah, não tenho dinheiro. O que você faz? Né? Então, essa é uma questão. Em relação a pontos de cultura, até emendando aqui um pouco, não fui eu, não fomos nós, não foi essa gestão que criou pontos de cultura. Me desculpa. Tá? O pepino, a batata quente, a bucha, não é nossa. Não é nossa. Não é nossa. Não é nossa. Sou secretário e respondo. Sou secretário e respondo. E respondo. Respondo com encaminhamentos, tá certo? Respondo com encaminhamento. Os pontos de cultura foram feitos em 2009. Senhor secretário, por gentileza, só uma questão de ordem. A nossa solicitação aqui é para que o senhor responda, na sua responsabilidade de secretário de cultura, o que o senhor vai fazer na gestão e que o senhor foi escolhido pelo prefeito para representar o povo de Diadema. Nobre vereadora, só que as coisas elas não acontecem de uma hora para outra, elas têm um histórico. Então, se a gente não relatar aqui o histórico, você entendeu? Não vai acontecer. Qual é o histórico? Os pontos de cultura foram um dos primeiros pontos, um dos primeiros projetos absorvidos aqui por Diadema, irresponsavelmente. Sabe por quê? Sabe por quê que é irresponsavelmente? No começo lá dos pontos, o município já não tinha o dinheiro. Me desculpe, eu estou 20 anos na cultura, a gente acompanhou, a gente participou, inclusive, da construção do plano decenal. Não tinha dinheiro. Tanto que é verdade, isso aqui não é para atacar ninguém, mas verdade seja dita. Eu quero contemporaneizar aqui com os trabalhadores aqui da cultura que participaram de todo o processo. Então não tinha o dinheiro. Foi feito o quê? Primeiro o MINC deu a parte dele, para depois, no final, a prefeitura dar outra parte. Sabe qual é o orçamento? Essa que é a pura verdade, 2.365.000 reais. Já não tinha na época. E aí você faz o quê? Você chega numa gestão que não tem o recurso do MINC, o do MINC está lá. O do MINC tem uma conta. Isso não foi usado. Esse recurso, ele não pode ser usado, gente. Sabe por quê? Porque ele só pode ser usado se a prefeitura botar a contrapartida dela. E ela não existe. Mais do que isso. Gente, outra questão coisa. De ordem. Posso questão de ordem, gente? O secretário tem vários pontos para esclarecer. Eu quero esclarecer os pontos ainda e quero conversar ainda com os pontos. Eu quero conversar com os pontos ainda. Quero conversar ainda a respeito dos pontos. A respeito dos pontos. Ó, 2.350 e 2.325.000 reais. Tá certo? Outro problema. A maioria, eu não vou dizer nome aqui, para não comprometer ninguém, se bem que é público, todo mundo tem acesso a isso daqui, porque é público, está no portal do MINC. É a última fiscalização do MINC. Por exemplo, tem entidades que pegou 40 mil reais e foi lá no caixa e tirou o dinheiro. Tá certo? Tirou o dinheiro que não estava no plano de trabalho. Não estava no plano de trabalho, tá certo? Já prestou, já devolveu a metade e a outra está lá para devolver, está comprometido, está lá no tribunal. Outras, o coordenador, com o MEI dele, ele pegava e pagou, tá aqui ó, 23 mil reais para vários serviços inexistentes. Essa que é a pura verdade. E vou dizer mais.
E vou dizer mais. Ó, vamos pegar aqui, ó. Ó, vou dizer mais. RPAs sem cadastramento, pagamento sem cópia de documentação, nota de R$4.000 sem descrição, nota fiscal de compra de gênero alimentício, compra de mobiliário sem estar no plano de trabalho. Mais uma vez, por favor, questão de ordem. Foram citadas aqui no decorrer, me desculpe, mas assim, foram citadas aqui no decorrer da audiência, uma questão muito presente no momento, que é o MAP. Nós estamos aguardando ver o que o senhor vai falar sobre o Museu de Arte Popular, companhia de danças, jazz sinfônica, hip hop, samba, mulheres negras, diadenegas, mostra de artes. Então, assim, nobre vereadora, sintetize, por gentileza. Eu responder senhor aqui. Secretário, Não eu estou só retomando aqui quais foram as perguntas estabelecidas. Tem um monte para responder. Prestação de contas, o senhor, na condição de secretário, o senhor tem obrigação de fazer, e se alguma coisa errada aconteceu, o senhor tem que denunciar, ir atrás. E outra coisa, recurso. Quando vem do MINC, tem que ter projeto, tem que ter gestão do projeto e prestação de contas. Ô, vereadora, porque senão o dinheiro vez de falar não vem. agora, vereadora. É minha vez, não é? Isso, senhor secretário, mas nós vamos pedir para que o senhor se atenha eu tenho aqui pelo menos umas aos 50 segmentos perguntas, e às perguntas vereadora. que foram feitas. Eu tenho umas 50 perguntas. Do MAP, por favor. Se o senhor puder, eu agradeço. Se o senhor puder falar do MAP. Então, resumindo aqui a história dos pontos de cultura, ô Gil, é assim. Então existe realmente uma dificuldade muito grande de resolver todos esses problemas, tá certo? Qual é a situação hoje? A situação hoje é que nós vamos ter aquilo que você propôs ali, de fazer a prestação de conta desses pontos. Existe o recurso, porque esse recurso a prefeitura não pode usar, esse recurso é numa conta fechada. A proposta é que nós façamos a prestação de conta desses pontos e esse dinheiro seja repassado para aqueles pontos que não tenham problema ou que resolvam o seu problema de prestação de conta. E mais um esclarecimento, essa prestação de contas é de 2011 e 2012, a prestação de conta técnica e financeira. Então não é uma coisa simples de resolver, nós podemos fazer um mutirão, vocês já vieram aqui várias vezes na cidade discutir com a gente e a gente consegue, pelo menos assim, se a gente conseguir estabelecer esse relacionamento, e isso é uma política de Estado dos pontos de cultura, o MINC tem todo o interesse que isso vá para frente, e nós também, hoje muda a contrapartida que é de 50%, senhor secretário, tá certo? Uma questão de ordem, por no favor. outro, fica difícil assim, vereadora, pô. Senhor secretário, fica difícil. por favor. De ordem. Ô, vereadora. Questão de ordem. Só um instante. Porque aqui está virando uma reunião do secretário da Cultura com o representante, o senhor Gil, do MINC. Então, que o senhor faça isso numa reunião lá na secretaria. Aqui a gente quer resposta para a sociedade civil que saiu de suas casas, fez questionamentos que não foram respondidos. Então, a reunião do secretário de Cultura com o representante do MINC, que está ali concordando comigo, faça no segundo momento. Aqui é uma audiência pública, responda ao público, por favor. Então, Gil, com certeza nós vamos fazer isso. Mas, acima de tudo, que nós estamos aqui é já dando a resposta para os pontos. Isso é importante. Isso não é só uma reunião particular. Aqui tem um coletivo e isso aqui tem que ser combinado, tem que ser acordado. É isso que nós estamos fazendo, tá? Em relação... Vamos lá, pegar outro ponto, que é importante. Aqui tem vários, alguns com certeza nós não vamos fazer, tá? Em relação ao Mão na Roda, que é importantíssimo a gente falar, só um segundinho. Gente, Mão na Roda. A companhia de dança, a Ana está aí? A Ana está ali. Então, o projeto Mão na Roda, ele faz parte
do projeto da companhia de dança, correto? Lá nos idos, lá atrás, certo? Correto? Microfone para Ana, por favor. Correto? Então tá. Eu vou fazer um breve histórico aqui, que as pessoas... Senhor secretário, só um instantinho, que ela só vai esclarecer aqui uma questão. Microfone, por favor. Não, é só isso que eu fui perguntar, não estou pedindo esclarecimento, é só para perguntar isso, se fazia parte, só retificando que faz parte, só isso, tá? Então, gente, eu respeitei todo mundo a falar e fiquei aqui quietinho, tá certo? Então, o respeito tem que ser mútuo, me desculpa, tá? Se quer ouvir só o que interessa, então o fórum está errado. Então, tem que ouvir a prestação de conta da gestão, tá? Então, foram feitas as perguntas, nós estamos respondendo, me desculpa, tá? Projeto Mão na Roda. Projeto Mão na Roda. Projeto Mão na Roda passou por transformações a partir de quando? 2008. Aceitando participantes sem deficiência, devido à não adesão de pessoas com deficiência física ou mental. Os membros existentes, desde a criação do projeto em 1990, foram saindo, ficando apenas 4 integrantes antigos. Os novos não permaneciam e havia evasão, ficando os mesmos 4 integrantes. A Samira desistiu para estudar e restou apenas... A Samara saiu para estudar e restou apenas 3 integrantes, que foi complementado com outros bailarinos, mudando a proposta de trabalho e o nome para Coletivo MR. O carro adaptado para transportar os deficientes foi cortado, dificultando ainda mais o deslocamento dos mesmos até o Centro Cultural Nogueira, fazendo com que houvesse mais desistências. Ainda em 2012, o coletivo estava apenas com 2 participantes, que desistiram no ano seguinte. A Samira retornou em 2014 e ficou só... A Samara retornou em 2014 e ficou sozinha no projeto, sob orientação do coordenador Luiz Ferron. Este ano de 2015, a diretora da Companhia de Danças, em contenção de gastos, em contenção de verba, nós tivemos um corte de verba em todos os convênios de 13%. 13%. Propôs o encerramento do projeto por não estar atingindo as metas propostas para atendimento às pessoas com deficiência. Então, gente, resumidamente, o projeto ele vem de um processo, ele não é desse momento. Esse momento, o que a gente tem que fazer? Nós já estamos fazendo outras ações para atender os portadores com deficiência, seja da saúde, seja lá no CAIS. Então a briga é por isso. E a outra questão é assim, nós estamos num momento de crise, né? Só não enxerga quem não quer. Você vai lá na padaria, quanto está o pãozinho, quanto está o quilo da carne, né? Só não enxerga que a inflação e a recessão está aí. Quem não quer, me desculpa, tá? Governo federal, só para informação para todo mundo, cortou 33% do orçamento. O estadual, 30%. Questão de ordem. Tá? Questão de ordem, senhor secretário. Olha, pelo andar da carruagem, né, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem tarefas amanhã, correto? Amanhã, depois. Então, eu queria propor aqui que nós, mediante o tamanho dos questionamentos, a quantidade de questionamentos, esse fórum não vai poder se encerrar aqui. Então, queria pedir, questão de ordem, que o secretário, mais uma vez, eu vou pedir para que ele se atenha, bem brevemente, Companhia de Dança, Dance Sinfônica, MAP, Hip Hop, Dia de Negras, Mão na Roda, Mostra de Artes. Só que, pelo visto, tem uma dificuldade, porque ele está querendo prestar contas do que aconteceu
em outra gestão. E nós viemos aqui para ouvir o que está acontecendo Não, nessa vereadora, gestão. não é isso não. Então, estou prestando conta da minha, levando em consideração os processos. Isso. Senhor secretário, nós não podemos sair daqui hoje sem dar encaminhamento, sem ter encaminhamentos concretos. Então, questão de ordem e de proposta. Tudo isso que foi falado aqui hoje foi consolidado pelo Fórum de Cultura num documento que foi protocolado nesta audiência pública pelos representantes do Fórum. Aqui consta toda a demanda, senhor secretário, por gentileza, aqui consta toda a demanda representada nos segmentos aqui presentes. A primeira coisa, nós precisamos criar um outro espaço público para que o secretário traga as respostas por escrito. Já temos o Fundo de Cultura, vereadora. A outra questão concretamente, secretário, nós não podemos ir embora daqui hoje sem saber, por exemplo, dentre as outras questões citadas, o que vai acontecer com o MAP. Então, agora, eu peço que o senhor se atenha, o público presente concorda? Que ele se atenha a nos responder agora, como próximo ponto, o que vai acontecer com o MAP. O apelo é para que o MAP fique no lugar onde sempre esteve e que sejam potencializadas as ações. Então, concretamente, o que vai ser feito com o MAP e essas outras questões, não podemos parar por aqui e não adianta dizer que o Fórum é o Conselho da Cultura, porque o Conselho da Cultura, na totalidade, não foi consultado para decidir a mudança do MAP. Então, o Fórum não tem sido Conselho de Cultura, então nós queremos saber se o senhor vai trazer essa resposta no Fórum de Cultura, numa ação, numa audiência pública novamente, porque do mesmo modo que a publicização foi feita nos questionamentos, as respostas também têm que ser publicizadas. Por favor, senhor secretário, o MAP, Museu de Arte Popular. Vereadora, primeiro que é assim, artigo 3º da lei de criação do Conselho Municipal de Cultura, ele diz, acompanhar e fiscalizar a implementação das políticas, programas, projetos e ações do poder público na área cultural. Tá certo? O quarto, fiscalizar e exigir o cumprimento da legislação que assegure os direitos culturais dos cidadãos. É atribuição. A gente só está fazendo aquilo que está na lei. O Marcelo veio aqui e colocou muito bem os procedimentos, tá certo? Os procedimentos que garante a gestão. A gestão não está lá para ficar de enfeite. A gente não gosta de ganhar sentadinho na cadeira, a gente trabalha, a gente corre atrás, a gente acompanha todas, essa é a cultura, tá vendo? É da vaia, né? Isso é a falta de respeito. Isso é a falta de respeito. Por favor, senhor secretário, o MAP fica ou sai Essa é a do lugar falta de onde está. respeito. O respeito tem que ser duplo, mão dupla. Ok? Vamos aguardar o secretário responder, por favor, o que vai acontecer com o MAP. Ele fica no mesmo lugar mediante o anseio da comunidade da cultura, da arte popular, ou não, senhor secretário? Só quero esclarecer, melhor ir embora, né? Se não serve, né? Melhor ir embora, né? Não, a vida não é sim ou não, gente. Tem processos. Esclarecemos que a Lei Municipal número 2.729, de 18 de março de 2008, não refere-se ao Museu de Arte Popular. Isso é importantíssimo dizer, pois este trata-se apenas de um ponto de cultura com convênio firmado com o Ministério da Cultura em 2007 e foi plenamente executado até o ano de 2011. Sua criação não foi formalizada por meio de decreto ou lei municipal. Aquilo que a Andréia falou não é verdadeiro, tá? Do museu que ele existe, aquilo não é verdadeiro. Conforme relatório do próprio CISEM, que recomenda a criação do museu em lei municipal.
Para tanto, em conformidade com a indicação dos conselheiros do Conselho Municipal de Cultura de Diadema, apresentada em reunião ordinária realizada em 30 de maio, preste atenção, em 30 de maio de 2015, estamos encaminhando a alteração da lei número 2.729 de 2008, que garanta a atual denominação e existência do MAP, Museu de Arte Popular, como um museu municipal, além de fortalecer todas as ações socioculturais que este museu ofertou enquanto ponto de cultura. Só um detalhe aí, um adendo, que existe o Museu de Arte de Diadema Orlando Matos, que é um outro museu que não é um museu de arte popular, tá certo? Então a gente já está lá no jurídico, já encaminhamos o processo para o jurídico, conforme uma deliberação em conselho, para adequar o nome para o MAP e ele de fato ser Museu de Arte Popular. O Museu de Arte Diadema, denominado Museu de Arte Orlando Matos, instituído pela Lei 2729/2008, conforme a lei, seria instalado na Rua Graciosa. Outra coisa importante, conforme a lei seria instalado na Rua Graciosa 300, centro de Diadema. Não é o mesmo Museu de Arte Popular, que é um acervo de um ponto de cultura, tá? Enquanto o Museu de Arte Orlando Matos aponta para um universo moderno e contemporâneo das artes visuais, o Museu de Arte Popular, ponto de cultura, não museu instituído, tem como foco a rica produção do artista popular, completamente diferente aí os objetos. Com isso, a Secretaria de Cultura, em consonância ao desejo de usuários do Museu de Arte Popular de Diadema, e indicação do Conselho Municipal, apresenta a atual proposta. A Secult propõe instalar o Museu de Arte Popular num espaço localizado à Rua Professora Vitalina Caiafa Esquivel, número 96, que oferece condições mais adequadas do que o espaço onde atualmente está o museu. O endereço atual, Centro Cultural Diadema, não apresenta climatização adequada e impossibilidade de interferência de luz e calor nas obras, assim como a alteração dos tons e conservação das obras em detrimento do perfil do local circundado por vidros. As inadequações citadas são de conhecimento do colegiado de artistas e servidores, pois foram relatadas por especialistas do CISEM no ano de 2012, conforme relatório técnico. Apesar de funcionar em condições contrárias às recomendadas desde a sua instalação no local em 2007, o novo espaço apresentará as condições técnicas necessárias para o funcionamento conforme solicitações feitas por conselheiros do CMCD em visita ao local, além de sediar exclusivamente o museu, que contará com 2 pavimentos. Os reclamantes desconhecem que o novo espaço está passando por um processo de adequação às especificações técnicas necessárias à instalação do futuro MAP. A segurança, aí entre outros temas, mas acho que é importantíssimo a gente estar relatando, esse é o fato verídico do museu, tá? Então, a outra questão, passamos por um processo de aluguel desse espaço, 1 mês de aluguel desse espaço, ele se concretizou no dia 3, conforme mandei resposta para os vereadores que pediram esses esclarecimentos. 70% da biblioteca já está lá, 70% não, toda a biblioteca já está lá onde ela residiu há 25 anos, a biblioteca. Então, aqui a gente não pode fazer a questão de um equipamento em detrimento do outro. A biblioteca tem uma importância muito grande para a cidade. E é isso que está colocado hoje do MAP. O MAP vai ter as condições de funcionamento, com layout, com fachada, com climatização, com ar-condicionado, com tudo que tem direito. É isso que está posto, gente. Lá em Santo André, vou dizer uma coisa para vocês. Em Santo André, o prefeito, ele botou 2 secretarias no estádio de futebol, tá certo? Por economia de dinheiro. Aqui também tem a questão da economia. Lá nesse prédio, ele custa 15 mil ele custava. Hoje aqui foi alugado por 7, pura economia de recurso. Questão de ordem, senhor secretário.
O MAP está saindo de um espaço alugado para ir para outro espaço alugado e inadequado. Eu queria aqui, Lei Municipal número 2.729, de 18 de março de 2008. Dispõe sobre a criação, organização e denominação do Museu de Arte Popular de Diadema e da outras providências. José de Felipe Júnior, prefeito do município de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Fica criado o Museu de Arte Popular de Diadema, ligado à Secretaria de Cultura, destinado a promover exposições temporárias de pinturas e a manter, guardar, expor e conservar o acervo de obras e propriedade do município de Diadema, com o objetivo da valorização da arte, como expressão da cultura. O Museu de Arte de Diadema denominar-se-á Museu de Arte Orlando Matos. Museu Orlando Matos será instalado no Centro Cultural de Diadema, piso superior, Rua Graciosa, número 300, Centro Diadema. As atividades inerentes ao museu serão desenvolvidas por servidores públicos municipais, integrantes do quadro de pessoal da Secretaria de Cultura. As despesas com execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próximas, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Esta lei entra em vigor a partir da data de publicação, 18 de março de 2008. Foi instituído naquele espaço, portanto, não é mentira da representante do Fórum de Cultura que veio aqui dizer Museu de Arte Popular esse, que fica num espaço hoje que possibilita as atividades culturais, as atividades religiosas, as atividades que expressam a arte popular no nosso município. O espaço para onde está indo não vai ter espaço externo para a realização da arte popular. Então, portanto, eu estou presidindo a sessão e peço para o senhor que vou continuar e peço, por favor, para cortar por um instante o microfone do secretário, porque eu estou presidindo a audiência e eu vou terminar de falar. Então, eu quero dizer que a constituição dessa audiência, foi elaborada de maneira séria por pessoas que produzem cultura na cidade e que sempre foram referências culturais. Então, nós queremos respeito. Nada do que foi falado aqui é mentira, porque o que foi falado aqui é a representação da expressão popular, é a representação do povo. E nós exigimos respeito. Eu, na condição do Legislativo, estou vereadora, estou aqui com outros vereadores, nós exigimos respeito pela expressão do povo. Quem elegeu o prefeito da cidade foram os homens e as mulheres que lutaram para ter o que nós temos hoje. Então, Museu de Arte Popular foi uma conquista da população de Diadema. Foi uma conquista do povo de Diadema. E a biblioteca, na época, saiu de lá porque o espaço não estava comportando e não estava adequando a biblioteca. Então, quer mudar por outra questão? Fala que vai mudar. Mas não vem aqui, senhor secretário, dizer que ninguém está mentindo. Quem está aqui tem seriedade. Ninguém estaria aqui, 22h25. Ninguém que não tivesse interesse em discutir a cultura da cidade com seriedade, estaria aqui até 10h30 da noite. E se nós não obtivermos as respostas conforme a expectativa do coletivo, daqui a pouco nós vamos dar por encerrada esta audiência e vamos realizar uma mobilização conjunta e vamos lá para a porta do prefeito, que é quem tem que dar a resposta. Então, daqui 5 minutos nós vamos encerrar essa audiência. Secretário, senhor secretário, o senhor tem 3 minutos, por favor, técnicos do som, 3 minutos para o secretário finalizar esse processo. 10h30 da noite, nós não vamos dar continuidade hoje e queremos uma resposta do senhor. Quando que nós vamos dar resposta? Quando que o senhor vai dar resposta para os questionamentos aqui estabelecidos? Local e horário. Vai ser no Teatro Clara Nunes?
Vai ser na Câmara de Diadema, mas eu quero sair daqui, por favor, nós queremos, com uma data do senhor para a continuidade dessa discussão. A discussão não pode parar, a mobilização não pode parar, Diadema é marcada pela luta social e não vai ser agora que vai mudar. Vereadora, um esclarecimento. É isso que precisa ficar bem entendido. Essa lei, nós já estamos mandando ela para a Câmara para mudar. Aí sim, então vamos rever e estudar. Por favor, vamos retornar o som para os 3 minutos do secretário. Eu estou avisando antes, para não dizer 3 minutos para encerrar. Eu estou avisando antes, para não dizer que nós estamos cortando de maneira deseducada. Vereadora Lília, esclarecimento. Meu esclarecimento é assim. A gente está mandando, já está no jurídico, a proposta de alteração dessa lei. Essa lei refere-se ao MAP, ao MAD, Museu de Arte Diadema Orlando Matos. Então, o que nós vamos fazer é transformar essa lei em MAP, de verdade, porque um é contemporâneo, moderno, e o outro é arte popular. E o endereço também é do MAD, Museu de Arte Diadema Orlando Matos. Não é o mesmo endereço do MAP. O MAP, até então, é um ponto de cultura, certo? Ele vai se tornar verdadeiramente um Museu de Arte Popular quando a gente mandar para a Câmara e ele ter uma sede, verdadeira dele, tá? A outra questão, como é os 3 minutos para encerramento, eu queria fazer aqui algumas considerações. Eu acho que o debate ele é importante, estamos sempre abertos para o debate, mas o debate verdadeiro, para construir política pública. Eu acho que não é desprezando e detonando e não querendo enxergar o que está sendo feito. Está ali o Luiz, Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural. Está lá, a gente hoje pode tombar, nós vamos tombar a primeiro centro de memória da cidade, acabamos com a especulação imobiliária, porque agora funciona, a gente não precisa ficar dependendo de ninguém. Acho que isso é ser propositivo. A gente estava quase perdendo um cinema, sabe por quê? Porque desde a inauguração vazava água. Então eu não estou falando isso aqui para ofender a outra gestão. De verdade, está ali o Alailton, que é o maestro da lira, da nova lira. Ele foi quem criou a jazz sinfônica e foi ele que agora foi convidado para fazer o repertório, desde o erudito ao popular. A lira está redonda, fazendo um trabalho redondo, que atende a necessidade e num corpo só, porque não tinha dinheiro para ter 2 corpos. O Cefom também, ele chama Cefom em homenagem ao seu Olímpio Martins. Sabe por quê? Porque seu Olímpio é um precursor aqui das oficinas de dança, dos cursos de música, tanto para o infantil quanto para o juvenil. E mudou o formato também. O formato hoje do Cefom é outro formato. Está adequado para um outro programa. Então, quando a gente está fazendo, a gente não tem interesse nenhum em acabar com nenhuma política da outra gestão. Aqui eu teria uma série de coisas aqui para falar da outra gestão. Dos oito centros culturais que perdeu a emenda, que era para revitalizar, do Clara Nunes, que chove até hoje lá dentro, com dinheiro que tinha lá para reformar e mesmo assim não ficou bom, com a biblioteca, que era para construir um prédio, perdeu. Gente, esse diálogo aqui de fala não vai vir agora. A gente vai fazer essa conversa lá na eleição. Na eleição a gente faz, tá certo? Isso daqui, sempre chamei, sempre sentei com todo mundo. O gabinete da Secult sempre esteve aberta para todo mundo. Hoje eu digo, 90% dos projetos da produção local são atendidos. A maioria que estão aqui já receberam o cachê. A maioria, eu garanto, e está recebendo, e está utilizando o espaço. O horário dos centros culturais é de terça a sábado, até 21 horas. Esse é horário, é obrigação. Agora, se o cara vai lá, o agente, ou a pessoa,
não dá o espaço, tem que comunicar para a Secult. A gente tem que saber o que está acontecendo. E em relação ao domingo, é difícil você atender. É 100%, você não tem aí a hora extra para pagar a pessoa. Isso é fruto. Não adianta a gente ficar aqui agora apontando o dedo. Não é isso. O grande chamamento é de verdade, mas é para construir o fórum. Não é para fazer queda de braço do MAP, porque mudou de lugar. Pode mudar, e muda. Vou dizer mais. Sabe o que aconteceu em São Bernardo? Vai mudar o nome lá do estádio. Sabe por quê? Porque vai fazer um edital para ganhar dinheiro, para tirar o nome do pai do Dibe. Peraí, gente. Diadema. Isso é verdade. Ninguém está aqui falando mentira. Tá certo? Edital. Diadema. Conforme combinamos, esta sessão, esta audiência está chegando ao fim.